Pronto, acho que agora podemos começar. Boa noite, meu nome é Sandro Palanca, eu sou servidor de carreira da Prefeitura, estou lotado na Secretaria da Fazenda. Vamos dar início então à audiência pública da etapa de priorização de propostas aí do nosso Orçamento Cidadão. Tá sendo realizada hoje, 20 de maio, em Pinheiros. Começamos aqui pontualmente às 18h45. Deixa eu passar aqui. Bom, essa audiência está sendo realizada em todas as 32 subprefeituras, né? Então, hoje compete aí a audiência de Pinheiros. Ela não estava prevista inicialmente no nosso cronograma anual do Orçamento Cidadão, mas decidimos por fazê-la muito por conta de alguns CPMs que estão desmobilizados e que não devem fazer priorização de propostas. Então, na busca aí por dar mais elementos e ampliar a discussão sobre as propostas mais relevantes, a Secretaria da Fazenda optou por fazer essa nova rodada de audiências, até porque nessas subprefeituras, não é o caso de Pinheiros, mas nessas subprefeituras em que não temos o CPM atuante, a própria Secretaria da Fazenda vai ter que priorizar propostas, né? E na busca aí por mais subsídios para tomar sua decisão, temos também a questão dos apoios esse ano. Então foi acordado fazer uma nova rodada de audiências. Então estamos aqui. A dinâmica da audiência está colocada aí na tela. Está prevista uma duração de 1h30. Como temos pouca gente aqui, não deve demorar tudo isso. Está previsto um período de abertura e falas iniciais para autoridades presentes. Não sei se tem alguém aqui da subprefeitura que queira fazer uso da palavra, se você me ajuda com isso. Samuel está me dando apoio aqui. Tem alguém presente? Eu abro a palavra agora. Não identifiquei ninguém aqui. Bom, tem o Sidney da subprefeitura de Pinheiros. Você quer fazer uso da palavra, Sidney, ou podemos tocar aqui a audiência? Boa noite a todos. Pode tocar a audiência sem problema algum. Tá bom, obrigado, Sidney. Imagina. Importante ter alguém da subprefeitura acompanhando, né, para ter ciência das discussões sim. do território. Obrigado. Bom, devo fazer então essa apresentação. Ao final dela, eu vou passar pelas propostas dos munícipes da região da subprefeitura de Pinheiros. Não devo ler todas as propostas, né? Elas são públicas, estão disponíveis no site do Participe Mais. Eu devo ler as principais, as mais apoiadas, para a gente conseguir discutir, conversar a respeito delas, tá? De qualquer forma, se alguém quiser entender de uma forma diferente, quiser que a gente passe alguma outra proposta, alguma outra discussão, a gente volta lá na nossa tabela e podemos passar as outras propostas. Em seguida, a gente abre aí para a fala de munícipes, né, e peço para preencher esse formulário de inscrição, que o Samuel vai fazer a gentileza de colocar no chat, mas também, até porque temos pouca gente na sala, a minha sugestão é abrir mão dessa formalidade, podemos dar a palavra para quem se manifestar via chat ou levantando a mãozinha ali, que é uma funcionalidade que a nossa plataforma aqui, o Teams, tem. Os vídeos das audiências, eles vão ser colocados no YouTube, ao final da audiência, e vão ficar disponíveis para visualização, consulta de quem se interessar. Bom, o nosso orçamento cidadão aí 2023, ele teve início lá em começo de abril, com a etapa de recepção e o apoio das propostas, né? Foi feito concomitantemente um ciclo de debates, né, as audiências públicas, foram feitos também ali na oportunidade de 32 eventos, e agora a gente está na etapa 3, que é a etapa de priorização de propostas, e ela fica a cargo dos conselhos participativos.
Eu vou entrar mais em detalhes adiante sobre essa etapa, até porque é ela que é atual e ela que é o foco aqui nosso. Tá? Mas só também para ressaltar, nessa etapa estamos fazendo a segunda rodada de audiências. A etapa 4, a etapa de votação popular, ela vai ter início no dia 31 de maio e deve durar aí até o dia 15 de junho, para a gente selecionar as 5 propostas mais relevantes para a subprefeitura de Pinheiros. A etapa seguinte, número 5, é de análise de viabilidade, uma etapa interna do Poder Executivo, da Prefeitura, em que as propostas são avaliadas segundo os critérios já consolidados aí de técnico, jurídico e orçamentário, e essa análise é feita pelas secretarias municipais, cuja área temática se equivale à área temática da proposta feita pelo munícipe. E aí vem o nosso objetivo disso tudo, né, que é incorporar demandas da população diretamente no nosso projeto de lei orçamentária, e ele o que ocorre na etapa 6, com as propostas que são consideradas viáveis, né? No ano passado tivemos 85 propostas consideradas viáveis. No primeiro ano do Orçamento Cidadão tivemos 70 propostas viáveis. Eu acho que são bons números. Etapa 7, etapa de audiência devolutiva. Veja que ela ocorre após 30 de setembro. 30 de setembro é a data limite para que o chefe do executivo, ou seja, o nosso prefeito, encaminhe para o legislativo o projeto de lei orçamentária. É uma data legal, está prevista na nossa lei orgânica, inclusive constitucional, está prevista também na Constituição Federal. Então, o objetivo da audiência devolutiva, caiu a minha apresentação. Eu acho que é a minha rede que caiu, na verdade. Estamos te ouvindo. Mas a apresentação caiu, né, Samuel? Caiu. Eu vou ter que fechar o Teams. Eu tenho ligado no celular e no computador. Eu vou fechar o Teams do computador e vou reabri-lo. O celular não caiu, ainda bem. Bom, eu vinha falando que a nossa etapa de devolutiva, ela ocorre depois, então, desse envio do PELOA à Câmara, que é feito pelo nosso prefeito, né? E o objetivo da etapa devolutiva é de prestar contas, de apresentar para a população todas as análises de viabilidade que foram feitas pelas secretarias municipais e também para dar transparência. Deixa eu tirar o som. E também para dar transparência ao processo. Então, esse é o objetivo da nossa audiência pública devolutiva. Deixa eu ver se... O segundo, por gentileza. Pronto, voltamos. Bom, então a devolutiva tem esse viés de transparência e de prestação de contas. Eu digo isso porque em algumas das audiências o pessoal tem questionado as audiências devolutivas e como se fosse um espaço de... como que um recurso das análises de viabilidade, uma etapa ainda de discussão de propostas e de viabilidade. Do jeito que está estruturado e pensado o nosso processo, isso não ocorre, dependendo das demandas e como é que a gente avalia o processo, inclusive a solicitação, a opinião de vocês que estão aqui presentes. Podemos rever esse processo no ano que vem ou nos anos seguintes,
de acordo aí com a necessidade, tá? Então, é possível que haja uma revisão, se for o caso. Provavelmente, para isso, teríamos que antecipar todo o ciclo, todo o calendário do Orçamento Cidadão. A última etapa aqui é o acompanhamento. Então, já é na vigência da lei orçamentária. A gente está agora na lei orçamentária 2022, sendo executada. Então, quando a gente executa, a gente também acompanha, monitora a implementação das propostas que foram ali colocadas na lei orçamentária. Muito bem. Então, voltando para a etapa 13, a etapa de priorização. A priorização das 15 propostas por subprefeitura, e essa atribuição é dos conselhos participativos municipais. E tem a data limite, que é a próxima terça-feira, 24 de maio. No Orçamento Cidadão deste ano, a Secretaria da Fazenda introduziu a ferramenta de apoio das propostas. Eu acho que foi uma solução que vem sendo elogiada até aqui, né, porque facilita a atuação do Conselho. Há, por vezes, propostas similares, semelhantes, há um número muito grande de propostas, e o Conselho, então, tem ali um direcionador para tomar suas decisões de priorização. Lembrando que a autonomia do Conselho permanece preservada, né? O critério ali de número de propostas apoiadas, o apoio é como se fosse uma curtida na proposta, para quem não está familiarizado, um like, né? Como é tão comum nas redes sociais, ele sinaliza propostas mais relevantes, mas o Conselho tem sua autonomia preservada. É possível que haja 2, 3, 4 propostas muito parecidas e o Conselho opte por uma delas apenas. É possível que o Conselho decida por propostas mais bem distribuídas no território, diversos distritos, por exemplo, caso os apoios não sinalizem a mesma relação de propostas relevantes, né? Então, há outros critérios que os conselhos participativos certamente levam em conta, e as propostas apoiadas, então, é mais um dos elementos para auxiliar essa decisão. A segunda rodada de audiência pública, que é isso que a gente está fazendo aqui, também é uma forma, a ideia é que auxilie os CPM, os conselheiros, na etapa de priorização. Existem conselhos que já realizaram as suas reuniões e já definiram as 15 propostas antes mesmo da realização dessa segunda rodada. Nesse caso, a nossa audiência pública pode servir para um refinamento ali, o próprio Conselho pode apresentar suas propostas ao público e, eventualmente, discutir, eventualmente fazer ajustes, né? Então, a gente está ainda numa etapa que há essa possibilidade de fazer ajustes na relação de propostas. Bom, depois da seleção ali das 15 propostas, a gente vai para a etapa que talvez é uma das mais importantes do Orçamento Cidadão, que é a votação popular direta no site do Participe Mais, abre Orçamento Cidadão. Atenção para o período de 31 de maio a 15 de junho, já está próximo, e cada munícipe participante poderá, então, selecionar 5 propostas de qualquer subprefeitura, né? É muito comum pessoa na cidade de São Paulo que mora em uma subprefeitura, trabalha em outra, o filho estuda em outra, os pais moram em outra. Uma pessoa tem contato com diversas subprefeituras da cidade e pode, então, encaminhar propostas e apoiar propostas e votar em propostas de qualquer subprefeitura. Ao final do processo, as 5 mais votadas por subprefeitura, então, seguem para análise de viabilidade, conforme a gente viu anteriormente. A minha apresentação é basicamente isso. Tem só mais um slide que eu vou... Ele estava previsto para o final, mas eu já vou falar nele agora para facilitar, eu acho que fica melhor. E eu já volto, então, para falar das propostas da subprefeitura. Aqui tem uma base normativa da atuação do CPM no processo, caso haja alguma dúvida sobre essa participação, a base normativa é bem clara sobre a atuação do CPM, na definição de prioridades da sua área de abrangência e no acompanhamento, sistematização de audiências públicas. Essa, então, é o slide que eu estou antecipando. Ele é uma divulgação, tá, do nosso
Caderno Orçamento Cidadão. Ele leva o mesmo nome do processo, né? O processo de Orçamento Cidadão, o caderno também Orçamento Cidadão, porque a Secretaria da Fazenda não é muito criativa para dar nome de coisas. São coisas diferentes, são próximas, mas são coisas diferentes. E o caderno Orçamento Cidadão, ele procura apresentar a lei orçamentária em vigor em linguagem cidadã. Uma linguagem mais simples, mais facilitada para o público leigo. Esse que é o intento do caderno Orçamento Cidadão. Não sei se a gente conseguiu deixar tão leigo assim, mas uma leitura atenta permitirá acompanhar a nossa lei, permitirá conhecer a nossa lei orçamentária desse ano, 2022, que está em vigor. Tem alguns detalhes lá sobre volume de recursos destinado a cada função orçamentária, quer dizer, a gente tem as funções tradicionais, saúde, segurança, cultura, educação, transportes, mobilidade. Então, eles quase se confundem com as secretarias municipais, né, as funções. Então, a gente tem uma informação de volume de recursos alocado a cada função orçamentária. Temos um mapinha que busca dar vários mapinhas, que busca dar alocação de recursos no território por função orçamentária. Então, são dados interessantes. Tem também um slide com o orçamento das subprefeituras, acho que é interessante que vocês conheçam. Vou pedir para o Samuel, se ele já não o fez, colocar também esse link no nosso chat para facilitar o acesso. Bom, com isso, eu encerro a apresentação e vou então compartilhar uma outra tela com vocês, que é a tela do Excel com as propostas da Subprefeitura Pinheiros, já está aqui na tela. E vou então passar a apresentação dessas propostas. Pinheiros teve 51 propostas, veja que não são tantas propostas assim. Ao final aqui do nosso processo, a gente teve 2.023 propostas coletadas para todas as subprefeituras municipais. Tá? É um número ainda que grande, é um número aquém do que a gente esperava, está abaixo dos outros anos e está muito abaixo do que se espera de um processo participativo na cidade de São Paulo, que tem ali quase 12 milhões de habitantes. Precisamos, então, melhorar a nossa divulgação e precisamos estimular as pessoas a exercer a sua cidadania na forma desse nosso processo aqui, o Orçamento Cidadão. O canal está aberto a todos. Bom, eu vou passar, então, a leitura das propostas. Veja que a proposta mais votada, mais apoiada de Pinheiros, ela teve 15 apoios e ela se refere à destinação de 1% do orçamento para áreas verdes, né? Na descrição da proposta a gente vê ela detalhada, em alguns casos eu vou recorrer à descrição para quando o título ali não estiver muito claro, mas acho que essa está bem claro, né? E foi uma proposta ali feita pela Débora Iacono, e a gente já viu essa mesma proposta, com a mesma redação, em outras subprefeituras também. Eu acho que é um esforço do pessoal aí que milita na área do verde meio ambiente, de passar suas pautas. É um esforço válido e legítimo, né? Totalmente legítimo. A segunda proposta mais votada é da área de cultura, teve 13 apoios, é da Neiva Otero, se não me engano está aqui presente com a gente. Realização de um levantamento sobre o patrimônio cultural e histórico do bairro de Pinheiros, com o objetivo de salvaguardá-lo, tá? A terceira proposta mais apoiada, com 12 apoios, é a construção de um hospital público veterinário para cães e gatos. Ali no detalhamento, hoje existem na cidade apenas 3 hospitais públicos veterinários, que não suportam a grande quantidade da procura. É uma proposta da Márcia M. Em seguida, a proposta que teve 10 apoios da área de zeladoria urbana e melhorias de bairro, construção de um mini piscinão, e aí no endereço que ela fornece, na esquina da Rua Harmonia com a Rua Luiz Murat,
seria um reservatório, né, sobre a praça existente na esquina das ruas, para melhor drenagem da água de chuva e amenizar problema de enchente nas proximidades do Beco do Batman. Em seguida, com 9 apoios, uma proposta da área de transportes e mobilidade, construção de um túnel no cruzamento entre a Brasil e a 9 de Julho. Imagino que o objetivo é solucionar o problema de trânsito. A próxima proposta, com 8 apoios, também na área de transportes e mobilidade, a implantação de uma ciclovia na Avenida Juscelino Kubitschek, e o munícipe detalha ali um pouquinho a sua solicitação, a sua proposta. A próxima é a implantação de uma estrutura verde na área de meio ambiente, teve 7 apoios, o professor Carlos Loyola, e ele diz, inclusive, que foi considerada viável em 2021, provavelmente em alguma outra subprefeitura, não sei se em Pinheiros, mas eu me lembro dessa proposta realmente no ano passado. A ideia é adotar o guia metodológico para a implantação de infraestrutura verde, que é do IPT, na execução aqui, na implantação da infraestrutura verde na cidade de São Paulo. No caso, prioritariamente aqui em Pinheiros, né, que é onde a gente está fazendo a audiência pública hoje. A proposta seguinte, do Mário Balanco, o Balanço, deve ser Balanco, criação de um amplo programa municipal de frentes de trabalho na área de desenvolvimento econômico e trabalho, e teve 6 apoios. A próxima proposta, do Marcos Bicudo, na área de saúde, construção de uma UPA na região central de Pinheiros, teve 6 apoios. E também o Marcos Bicudo solicita a implantação de um hospital dia, a rede Hora Certa, uma proposta também da área da saúde com 5 apoios. A proposta seguinte, a implantação de um parque e manutenção da Praça do Pôr do Sol, é uma proposta na área de meio ambiente, teve 5 apoios. A seguir vem a criação de uma OBS no Largo da Batata, pois apesar da Secretaria da Saúde afirmar que não é uma necessidade, a OBS Pera, que eles dizem cobrir essa região, não tem condições de atender a população de moradores e muitos trabalhadores que transitam nesta área, por ser uma OBS de proporções reduzidas. Da área da saúde, com 5 apoios. Em seguida vem a reinstalação de uma base da CGM para a região de Pinheiros, segurança urbana, com 3 apoios. Atendimento via WhatsApp no 156, é uma proposta, não sei se é bem desenvolvimento econômico do trabalho, mas é uma proposta aí com quantidade de apoios, 3 apoios. Essa categoria da proposta, ela é indicada pelo próprio munícipe no momento da inclusão da proposta no Participe Mais. E, caso necessário, ao reencaminharmos essa proposta para os respectivos responsáveis, a Secretaria da Fazenda pode adequar essa categoria indicada, tá? No caso do 156, ele provavelmente seria encaminhado para outra secretaria e não a SMDET, que é Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Eu vou seguir com a proposta do Luiz Souza, implantação de diretrizes do Programa Município Verde e Azul, que contempla aspectos de disposição e coleta de resíduos, arborização urbana, educação ambiental, entre outros no bairro. Pinheiros é um bairro relativamente arborizado, porém com pouco cuidado em relação ao patrimônio arbóreo, muitas árvores velhas, doentes e em situação de risco para a população e rede elétrica. Então, é uma proposta aí da área de meio ambiente, teve 3 apoios. A proposta seguinte, que também teve 3 apoios e está empatada aí em 15º lugar, né? A gente está na proposta aqui, a anterior foi a 15ª. Na realidade, estão todas empatadas. A realocação do pátio de compostagem, está escrito errado ali, vou até corrigir. Compostagem de Pinheiros para a Zona Oeste. É uma proposta da área de meio ambiente, também teve 3 apoios. E, entrando mais no detalhe aqui, os pátios realizam a compostagem de resíduos orgânicos das feiras livres de São Paulo
sendo o da Lapa pioneiro na estruturação desse programa, com perspectiva de ampliação prevista no programa de metas. No entanto, a área do pátio de compostagem da Lapa foi destinada à construção de moradias populares e deverá ser realocado. Por esse motivo, ele pede a realocação do pátio de compostagem de Pinheiros para a Zona Oeste. É uma proposta da campanha São Paulo Composta e Cultiva. A proposta seguinte, transportes e mobilidade, teve 3 apoios: sinalização e melhoria da iluminação de uma ciclovia ali identificada, da Avenida Professor Fonseca Rodrigues e Avenida Pedroso de Moraes. A seguinte, também com 3 apoios: meio ambiente, criação de um parque municipal na Sociedade Hípica Paulista, na Rua Quintana. A seguinte, a prevenção da dengue via projeto Operação Trabalho. Uma proposta da área de desenvolvimento econômico com impacto na saúde, né? Porque a gente tem ali prevenção de dengue. E teve 3 apoios, proposta pela Norma Rodrigues dos Santos. E a proposta seguinte, isenção de ISS para produtos reutilizados, reciclados, compostados, etc. Uma proposta da área de desenvolvimento econômico e trabalho. Também teve 3 apoios. Eu vou ler todas as que tiveram 3 apoios. Aqui essa que está pintadinha, está pintada até a 20ª proposta, né? Mas eu vou ler um pouquinho mais, porque na verdade elas estão empatadas, então estão com a mesma classificação. E se tiver empate, inclusive, a gente encaminha todas, tá? Que estão empatadas ali em último lugar com a quantidade de votos, no caso de votos. A proposta seguinte é levantamento aerofotogramétrico em 3D, para reconhecer a cidade real e fazer ajustes na metragem de imóveis de área construída para a cobrança de IPTU. Essa é a proposta do Nelson Adelino Pereira, com 3 apoios: desenvolvimento econômico e trabalho. A proposta seguinte, criação de linhas de ônibus circulares, do Silvério Neri, Transportes e Mobilidade, com 3 apoios. As linhas de ônibus circulares para recolher moradores pelo miolo dos bairros e levá-los até as estações de metrô ou trem mais próximas, com ônibus menores. É uma revisão aí da lógica de funcionamento do transporte metropolitano por ônibus, né? Bom, essa é a última proposta que teve 3 votos, então elas estão aqui empatadas. Eu vou parar a minha leitura por aqui. Se alguém quiser destacar alguma proposta que está mais abaixo, peço a gentileza de apontar e a gente retorna para discuti-la. Deixa eu parar aqui a apresentação. Bom, eu volto então aqui para a nossa sala, para a gente conversar, dar voz aos inscritos, discutir propostas e melhorias aqui para qualquer etapa do nosso processo. Peço ajuda para o Samuel, que está me apoiando aqui nesse processo. Temos alguém inscrito, Samuel? Como que anda? Tem gente se inscrevendo agora, então eu estou baixando de novo aqui. Mas sem prejuízo disso, se alguém quiser se manifestar no chat, fique à vontade também, tá? Tem 2 inscrições que apareceram aqui, eu estou baixando os arquivos para ver quem foi. Tá. Ó, Mas a senhora Vera Vilela do Comuzan se inscreveu. E o senhor Vitor Veloso também. Foi primeiro o Vitor e depois a Vera, tá? Cronologicamente. Então eu vou habilitar o microfone do senhor Vitor. O senhor Vitor já consegue, do CPM Pinheiros, já consegue ligar seu microfone. A gente também tem aqui Samuel Neiva e o Maurício com as mãos levantadas. Acho que podemos colocar na sequência. Assim, eu ia falar para primeiro passar para o Maurício e para a Neiva, que a gente ainda está em discussão interna no CPM das propostas. Eu acho que eles estão com a tabela, eu estou com o celular, está meio difícil de ler, tá? Tudo bem, então o senhor Maurício está com o microfone já habilitado. Precisa desbloqueá-lo, senhor Maurício. Você consegue Liga o microfone, senhor Maurício. ligar o microfone. Isso. Estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Obrigado, boa noite, Sandro, boa noite, Samuel, obrigado pela palavra. Sou coordenador do CPM Pinheiros, né?
E eu gostaria, antes da gente abrir essa sessão, dizer que a proposta do professor Loyola, que é nosso amigo, companheiro de outro CPM, inclusive, essa que foi mandada para uma das mais votadas na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, ela já está na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Eu tenho trabalhado com algumas pessoas, eu faço parte do grupo da Escola da Cidade, e a gente está trabalhando num projeto em conjunto com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, para que a gente possa traduzir esse manual do IPT para que ele seja enviado para as subprefeituras. Então, ela já foi acolhida pelo Poder Público, essa 2021, e já está em prática, ou seja, já foi implementada, já foi acolhida pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então, só para reforçar, e eu, inclusive, sou um defensor dessa causa, eu trabalho muito na área de drenagem e na área de sustentabilidade, na área de soluções baseadas na natureza. Então, essa proposta do professor do Loyola, né? Carlos Loyola, ela já foi acolhida, tá? Então, eu gostaria que a gente desse destaque para as outras que já foram mais votadas, e essa seria a minha contribuição de hoje. De resto, agradeço aí a presença de todos e o trabalho de vocês, que vocês estão propiciando agora essa participação para a sociedade civil, né? Abrir a palavra para as pessoas defenderem as propostas. Estamos aqui acolhendo e vamos ouvir todos que vão apresentar suas propostas. Obrigado. Agora, Senhor passo a Maurício, palavra para a Neiva. qual que é o número da proposta, por favor, que o senhor falou? Deixa eu ver Samuel, aqui é a o do número professor. 66. Eu estou tentando Tá. Compartilhar minha tela, mas 66, Jardim de Chuva. por algum É essa motivo mesmo, 66. Ok, obrigado. vou colocar novamente aqui. É a do professor Loyola. Ok. Senhora Foi. Neiva, já Essa pode proposta... ligar o microfone. Boa noite a todos e todas. Na verdade, eu gostaria de compartilhar, né, com o Sandro, pessoal da Secretaria da Fazenda, que na verdade nem é a área deles, mas durante o processo, essa primeira etapa, né, de subir propostas, né, na plataforma e apoiá-las, eu ouvi, né, de vizinhos muitas reclamações de instabilidade da plataforma, reclamações como não conseguiu fazer o cadastro, ou o cadastro fica incompleto e não consegue apoiar. Então, eu não sei se isso foi detectado em outras subprefeituras, eu não sei se a área ou secretaria que desenvolve a plataforma tem notado, né, essas questões, mas eu acho isso importante, né, porque isso facilita bastante a participação de quem consegue, né, participar via digital. Realmente, esse ano, Pinheiros teve menos propostas, né, veio decrescendo desde 2020, que foi o primeiro ano, né, dessa gestão do CPM. Então, é uma pena mesmo, eu concordo com o Sandro, que é muito pouco, né, ter 2.000 e tantas propostas para uma cidade de 2 milhões de habitantes. Eu concordo também com o que ele falou, que talvez seja necessário ter uma maior divulgação, né, do processo, para que a população possa participar. E, na verdade, outra coisa que seria interessante, né, se a Secretaria da Fazenda puder compartilhar com as outras secretarias, é quanto à questão do monitoramento e acompanhamento. Existe muito... eu tentei, né, convidar ao pessoal da ANURB para falar de uma proposta que foi aprovada na LOA de 2021, né, por um período de 2 anos, né, que foi considerada viável nas 3 dimensões,
e não tive retorno até hoje. Um convite para que as pessoas da Anlurb pudessem vir e falar um pouco, conversar um pouco sobre o tema. Então, eu acho super importante que haja esse diálogo, né, já que faz parte, né, do processo do orçamento cidadão. Eu acho que só colocar pequenos retornos na plataforma, se a gente for ver essa proposta, ela tem 4 entradas no monitoramento para 2 anos, né, de proposta, né, em vigor. Então, eu acho uma pena que as secretarias elas não considerem, né, um maior diálogo com os munícipes e via CPM, né? Eu acho isso realmente uma pena. Bom, era só isso que eu queria falar. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Neiva. Eu depois gostaria de comentar esses pontos. Não sei se eu faço agora ou se a gente abre a palavra e eu comento ao final. O que você acha, Samuel? Acho que você que comanda. Se quiser, acho que é oportuno. Pode responder agora. Depois a gente passa para Vitor, Vera e Ivanildo na sequência. Ok. Com relação ao Participe Mais, a gente já recebeu também outras queixas em outras audiências que recebemos aqui, que fizemos agora recentemente. Passamos para a área técnica que dá suporte. Eles sempre pedem para, quando acontece isso, encaminhar. Existe um e-mail do próprio Participe Mais, fala: você pode relatar, estamos tendo problemas, e o pessoal trata lá e tenta resolver, né, em tempo hábil. Mas realmente foi o que você disse, não é uma plataforma que está na Secretaria da Fazenda, a gente também é usuário da plataforma e ela serviu muito bem em anos anteriores, inclusive nesse ano, mas eu acho que a gente precisa ajustar esse tipo de problema que não pode acontecer. Com relação ao monitoramento, o monitoramento nosso ele é feito muito via transparência de informação. A equipe que está aqui por trás do Orçamento Cidadão não é grande o suficiente para a gente montar, estabelecer projetos para cada proposta viável, que na verdade são compromissos, né? Depois que ela é colocada na lei orçamentária, vira um compromisso. Não conseguimos acompanhar individualmente as propostas. Então, a forma de monitorar, de acompanhar e, por que não, de pressionar as secretarias a realmente implementar, dando transparência e publicidade para as informações. É isso que a gente tenta fazer. E aí o monitoramento fica muito a cargo das unidades responsáveis, das secretarias responsáveis. Acredito que esse processo é um dos pontos de melhoria que a gente tem aqui listados, está aqui no nosso, vamos dizer assim, no nosso planejamento, na nossa concepção do Orçamento Cidadão, fazer esse tipo de acompanhamento mais próximo. Não conseguimos no momento, esperamos conseguir no ano seguinte e mais adiante. Eu lembro que alguns meios de fazer com que as secretarias privilegiem e relevem esse nosso processo, a gente consegue implementar. E um dos mais importantes é a introdução na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a nossa lei anual, que lista prioridades e metas da administração. Então, as propostas que vêm do Orçamento Cidadão, elas devem ser tratadas de forma prioritária. Isso está inscrito na lei, e esse mero fato parece simples, mas ele implica em responsabilizações, então ele implica em uma pressão social para essa implementação da proposta e prestação de contas da proposta. Algo que a gente conseguiu implementar, e a tendência, eu sempre nesse aspecto tendo a ser otimista, né, sou otimista com o Orçamento Cidadão,
para que a tendência é que a gente tenha melhores implementações e monitoramentos e respostas aos munícipes e também aos membros do Conselho a cada ano que passa, né? A gente sabe que é uma mudança de cultura dentro das secretarias, eu venho falando isso praticamente em todas as oportunidades que me aparecem, e essa mudança de cultura vem acontecendo, não é de uma hora para outra, então ela precisa um pouquinho de tempo. Peço só que permaneçam firmes a população, vocês do Conselho, os conselhos permaneçam firmes no propósito aqui do Orçamento Cidadão. Lembrando que esse ano tivemos uma situação atípica com relação aos conselhos, por conta do Conselho de Representantes, da prorrogação de mandato pela segunda vez, então esse enfraquecimento e até desmobilização do Conselho é decorrente desse processo. Bom, acho que a nossa informação, não sei se é pública, imagino que sim, é que deve ter nova eleição do Conselho esse ano, no mês de agosto, né? Imagino que os conselheiros já saibam. Bom, é isso, acho que já falei bastante. Vou passar para os próximos inscritos. Samuel, por gentileza, me ajuda aí. Ok, então a gente devolve a palavra para o Vitor. Vitor já estava com o microfone ligado, quer dizer, habilitado. Pode ativá-lo, Vitor. Não, no caso eu me inscrevi, mas eu acho que não tenho nada a adicionar. Na verdade, eu tive que dar uma saidinha, eu perdi um pouco do conteúdo. Mas não, pode passar a minha palavra para outro. Obrigado. Ok, então vou habilitar o microfone da senhora Vera Vilela agora. Já pode ligar o microfone, senhora Vera. Olá, boa noite. Então, como você já me apresentou, eu sou conselheira do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente vem participando de todas as audiências dentro do possível, com representantes nossos. Hoje temos também aqui a Maria Angélica de Oliveira, né, que também é conselheira do Comusan, e temos a Márcia Fonseca Simões, que é do Conselho de Alimentação Escolar. Então, a gente, desde o ano passado, construímos um documento de recomendações para o programa de metas, e a gente volta, né, ao nosso documento, porque muitas das nossas propostas não foram implementadas e elas continuam sendo prioridade para a questão da garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas na nossa cidade, né? E, então, muitas das propostas foram inseridas por mim e por outros conselheiros que podem não residir no território, mas como a gente tem representantes de organizações, né, e de munícipes da cidade inteira no Comusan, a gente acaba conhecendo, né, e discutindo um pouco a realidade de cada um desses territórios. No caso de Pinheiros, a gente tem, né, entre as propostas que vão da assistência social até a segurança alimentar propriamente dita, 11 propostas que visam a garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas na região, né. Então, a gente tem propostas que vão desde a questão da articulação dos programas, né, de transferência de renda e de busca ativa, né, das pessoas em vulnerabilidade, considerando que o CAD único não deu conta, né, desse processo, ao longo desses últimos 3 anos, que a gente vem tendo um aumento da prevalência da insegurança alimentar e nutricional, né, aqui na nossa cidade, e vamos dizer, as soluções, né, os programas voltados para isso ainda são muito pouco efetivos, né, e muitos deles vêm sendo diminuídos ou paralisados pela própria municipalidade, né, como o programa Cozinha Cidadã, que oferece marmitas para a população em situação de rua, para as pessoas em situação de rua e para comunidades vulneráveis nas várias regiões da cidade, né.
e mesmo a Cidade Solidária, que fazia distribuição de cestas básicas para as organizações sociais cadastradas. E a gente vê que não houve uma melhora da situação, então alguns programas deveriam ser mantidos, né? Alguns estão aí nas nossas propostas, outros não. No caso de Pinheiros, a gente também coloca uma questão muito forte, que é uma vocação do território, né, porque a gente tem aí a Horta das Corujas, que é uma das hortas mais tradicionais, comunitárias. Hoje a gente tem também a horta da Faculdade de Medicina, né, ali na Doutor Arnaldo, que são espaços que mostram que é possível e necessário a gente ampliar, né, os espaços de produção de alimentos no território, tendo em vista que foram esses espaços que, de alguma maneira, garantiram para as comunidades, né, nas periferias da nossa cidade, o acesso a alimentos, né, a hortaliças, frutas, né, que não vinham nas cestas básicas e para os quais a população não está conseguindo ter condição de acesso, né. Então, essa é uma questão que a gente coloca aí, né, de fortalecer, de ampliar esses espaços na região. A gente já tem uma comunidade bastante mobilizada e em condições, né, de contribuir para a criação de mais espaços no território, né. E aí isso fica articulado com a questão dos pátios de compostagem, né, porque o composto é o que vai dar condição para que as hortas possam produzir, né, mais e ter o seu solo melhor protegido, né. Então, são várias propostas que vão se articulando. E aí a gente também traz a questão das hortas agroecológicas dentro das escolas, que faz parte também do plano diretor estratégico, está lá previsto, né? E também a fortalecimento, né, de uma prática extremamente importante para a questão da primeira infância, que é uma das prioridades no município e que a gente precisa olhar para isso em todos os territórios, que é a questão do aleitamento materno, envolvendo desde a Secretaria da Saúde, então, no processo de manutenção de capacitação, né, dos trabalhadores para essa orientação, né, durante todo o processo de pré-natal e mesmo logo após, né, o acompanhamento das crianças, e também nos centros de educação infantil, né, que precisam também estar preparados e fortalecer e ter, organizar a sua rotina e os seus espaços para garantir essa prática, né. E também a própria subprefeitura, né, pensar em estratégias para ampliar os espaços para a garantia do aleitamento na subprefeitura, para os seus trabalhadores, e em todos os espaços possíveis dentro do território. Acho que é um pouco isso, são dentro dessas 11 a gente tem todas essas temáticas, né, e aí eu acho que é importante a gente estar aqui trazendo, porque embora elas não tenham tido grandes apoios, né, elas têm, né, a própria região tem uma vocação para essas questões, e precisa, ser olhado por todas as secretarias responsáveis pela implementação dessas ações. Muito obrigada, gente, boa noite e bom fim de semana para todos e todas. Vera, agradeço. Ia te pedir uma gentileza, não sei se é possível, se você tiver fácil, os números dessas 11 propostas da Subprefeitura de Pinheiros. Pode, se quiser colocar no chat, talvez seja orientativo para os conselheiros, ao analisarem as propostas, eles se deterem um pouco mais nessa relação. Se for possível, peço para colocar no chat, acho que seria de grande valia. Eu vou pôr os links para elas diretamente, pode ser? Pode ser. Sim. Tá bom, obrigada. Obrigado. Agora está habilitado o microfone do senhor Ivanildo França.
Boa noite. Boa noite. Ai, desculpa, é que meu celular tá carregando aqui, tá? Eu tô aqui no quarto, rapaz, porque, nossa, a internet aqui tá. A internet aqui na minha região tá um pouco ruim, viu? Boa noite a todos. Aqui quem tá falando, vocês estão conseguindo me enxergar, que eu tô carregando o celular aqui e mais de olho aí na reunião, Perfeitamente. tá? Te Boa ouvimos noite, meu nome. e te vemos bem. Boa noite, meu nome é Ivanildo França. Eu sou líder comunitário aqui do bairro do Cangaíba, Zona Leste, tá? Eu participei de uma reunião aí virtual do Jaçanã, na qual eu tive o privilégio aí, é sempre bom aprender aí com a senhora Vera Vilela, né? Do Comusan aí, um conselho muito importante, né? Que eu venho aprendendo a cada dia com esse conselho, né? Até peguei o contato, viu, Vera? Logo, logo eu mandarei aí, que tem demanda aqui na minha região, viu? Tem demanda aqui. Olha, eu vou aproveitar esse espaço para pedir um apoio junto à subprefeitura aí de Pinheiros, tá? Primeiro eu quero fazer um agradecimento. Eu tinha ido lá no Teatro Renascença, na Doc Lobo, e tive um probleminha lá quando fui lá para pegar um táxi com a esposa, né? E a minha esposa tropeçou lá na calçada, se eu não seguro ela quase cai, né? Que lá na Doc Lobo, na altura dos 745, tem uma árvore lá. E essa árvore, infelizmente, a raiz está danificando lá o piso na qual a minha esposa tropeçou. O taxista conversou comigo, a gente não tem culpa, as pessoas vêm aqui e culpam a gente. Aí a gente que é liderança se sensibiliza, né? O que eu fiz? Tirei foto, fiz os protocolos. Só que a subprefeitura faz a parte dela, não é crítica à subprefeitura. E eu tive lá, eu fiz 3 pedidos. Eu quero agradecer que o pedido do 720, de uma remoção de um tronco, foi feito no dia 26 de março, do protocolo 2798-5913, na qual eu agradeço, tá? A subprefeitura. As outras 2 demandas, que fica justamente onde tem um ponto de táxi renascense. Além da raiz estar danificando o piso, o tronco está suprimindo um pouco lá a cobertura desse ponto de táxi. Só que para a subprefeitura executar a poda ou a remoção da árvore, que ela tem que analisar, depende da Enel, que está na fiação elétrica. É aí que eu peço um apoio da subprefeitura. Eu mandei um e-mail no dia 29 de abril, para a subprefeitura, o e-mail oficial, né, aquele da subprefeitura, e-mail corporativo da subprefeitura, com cópia para o e-mail esqueci o nome da moça que me atendeu gentilmente, R. Inocêncio, que é o e-mail dela, né, com cópia. Pediram um apoio porque a gente temos muita dificuldade, isso é na cidade inteira e cabe aí a Pinheiros, né. Eu sei que essa audiência é para a questão de discutir o orçamento, mas eu creio que cabe aí um adendo dessa questão. Oi, Ivanildo. A cidade inteira tem problema com relação à Enel. Ivanildo, boa noite. Pedir um apoio. Tá, isso boa aí noite, já, se você passou com a Rita, isso aí já está sendo encaminhado, então. Então, acho que não é motivo de discussão aqui na reunião. Porque eu aproveitei a oportunidade, meu querido, porque como é uma reunião, vamos dizer assim, democrática, a gente aproveita que está de longe, tenta colaborar com a cidade, né? É uma questão de colaborar com a subprefeitura. Não, a subprefeitura não tem culpa. Eu já anotei os dados aqui, a Doc Lobo 745, na segunda-feira eu levo para 745 CPO, pode deixar. E 746 é que precisa de um apoio da Enel, né? Porque essas discussões de orçamento, tudo bem. E a Enel, a cidade inteira, a Enel tá pecando bastante, tá? A subprefeitura fica refém da Enel, nós munícipes também fica refém da Enel também, né? E é isso, desculpar, eu sei que eu invadi aí o espaço, mas não tem que desculpar nada. Fica tranquilo. É oportunidade de a gente aproveita o ensejo, tá? E de entrar na reunião, fortalecer esse pedido, é mais com relação à Enel, tá? Eu sei que a subprefeitura faz a parte dela, na qual eu tenho que agradecer, né? E elogiar aí a participação aí do conceituado conselho aí, os presentes
nessa reunião, tá bom? Tá bom, então. Obrigado, viu? De nada. Uma boa noite a todos aí, tá? Boa noite. Tchau. Boa noite, Ivanildo. Obrigado pela participação. Samuel, temos mais alguém? Não há novos inscritos. A senhora Vera colocou aqui todos os links das propostas. A gente vai registrar os números aqui no registro da reunião. Tudo bem. Deixa eu só dar uma palavrinha, coisa rápida aqui. Eu vi uma solicitação da GCM para Pinheiros. Isso daí já está sendo tratado. Eu não sei se isso aí já está sendo tratado com a Secretaria de Segurança Urbana. Tá ok, Sidney. Acho que é uma boa resposta, né? Que já está sendo tratada. Mas, de qualquer forma, como veio aqui enquanto uma proposta de munícipe, a gente vai seguir com os trâmites. Se ela for priorizada e eleita, a gente vai encaminhar até para vocês ao final aí do processo. E aí é bom que vocês já tenham até um tratamento para ela. Já está meio que... Já está se encaminhando. É que precisa fazer muita obra ali onde era a base deles em Pinheiros, que é na subprefeitura. Então, mas a secretária já esteve lá, já estamos encaminhando isso daí, tá bom? Beleza, já obrigado pelo esclarecimento. Pessoal, estamos ainda com tempo de reunião, o microfone está à disposição de vocês. Se alguém quiser voltar a fazer uso da palavra, ou quem não falou ainda quiser fazer uso da palavra, ficamos no aguardo. Maurício Ramos. O senhor pode ligar o microfone, senhor Maurício. Ok. Só para complementar, convidar o Ivanildo, se ele quiser participar das reuniões do Conselho Participativo Municipal de Pinheiros, ele será bem-vindo, né? Nós fazemos as últimas quartas-feiras do mês, mas pode ser que a data mude, então que ele nos acompanhe na nossa página do Facebook. E parabenizar a Vera pelo trabalho dela, que é muito bacana. Eu escolhi algumas das suas propostas, viu, Vera? Achei muito boas, né? Essas propostas que você tem feito, né? E votei nelas já aqui como conselheiro. Então, é isso aí. Convidar o Ivanildo para ele participar das reuniões, né? E do CPM de Pinheiros, se ele tiver interessado, e parabenizar a Vera. E pedir também, o Sandro, você depois vai mandar esse ranking das votações para nós lá no CPM, né? Você vai mandar essa quantidade, esse relatório, tem como mandar para a gente? Dos apoios, você diz? Dos apoios? Sim. Ele está disponível. Se você me permite, eu tenho, acho que mais o Vitor tá com a mão levantada. Se você me permite, eu vou compartilhar aqui o Participe Mais, porque isso tudo é público. Tá. Dá um minutinho. O Samuel, eu ia sugerir a gente abrir a fala para o Vitor. Depois eu compartilho aqui. Eu gostaria de entrar no Participe Mais e mostrar onde que está isso. Eu acho que seria legal. Uma boa prática também. Vitor continua com o microfone habilitado. Ok, eu ia primeiro falar que eu tenho quase certeza que esse ranking já está na nossa lista. Tanto que eu usei de referência. Está lá 15 apoios, 3. Então a gente já tem esse na lista. Eu ia falar também questão do que a Vera pontuou. Pelo menos eu, durante a seleção das propostas, eu levei em conta o quesito não se enquadra em proposta de orçamento, em algumas coisas, e levei também em consideração a questão de qual é a necessidade atual. Eu tenho alguns projetos sociais que eu faço parte, e eu vejo assim o que está tendo muita demanda na rua. Então, além de levar em consideração os votos, eu priorizei um pouco a questão do que eu estou vendo de urgência, sabe? Principalmente nessa questão da rua, que nem você mesma falou, alimentação, essas coisas. Eu coloquei isso em prioridade nas seleções.
Inclusive, eu selecionei algumas suas. Quase certeza, não lembro do nome, mas quase certeza. Era só isso que eu queria colocar, gente. Obrigado pela palavra. Obrigado, Vitor. Eu vou, então, compartilhar minha tela com o Participe Mais. De qualquer forma, essa relação de propostas foi encaminhada, a relação foi encaminhada para os conselheiros, tanto por e-mail, como por processo SEI via subprefeitura, porque o conselho não tem uma unidade no SEI que seja dele, né? A gente precisa pedir para a subprefeitura e aí o interlocutor encaminha para vocês. Nessa relação, já tem lá o número de apoios que a proposta recebeu. Bom, aqui, essa é a carinha do Participe Mais, veja que tem diversos links e tem o Orçamento Cidadão também aqui no meio, né? Eu vou entrar na subprefeitura de Pinheiros, que está aqui. Aqui está todas as propostas, de uma forma aleatória, e aqui vem para o ranking de apoio. Ó. Clicando no ranking de apoio, elas são registradas pela quantidade de apoios. É exatamente a planilha que a gente leu. Para eu obter aquela planilha, eu cliquei aqui, download das propostas abaixo. Então, a gente obteve a planilha. É bem simples, nesse sentido, o Participe Mais, ele é muito transparente. Todas as propostas estão aqui, qual é o autor, qual a quantidade de apoios, e por aí vai. Eu vou aproveitar e mostrar também, eu vou voltar ali na página inicial onde a gente estava, né, Orçamento Cidadão. Se a gente rolar a página para baixo, a gente vai ter os orçamentos anteriores, os orçamentos concluídos. Então, é simples, exibir resultados, a gente vem na subprefeitura de interesse e temos aqui as propostas do ano passado, as 5 propostas que foram encaminhadas para análise e viabilidade, as que foram consideradas viáveis, elas têm o compromisso da secretaria, né, com base na proposta do munícipe, o que foi contemplado, vamos dizer assim, porque às vezes a proposta ela extrapola o exercício financeiro da lei orçamentária, não é possível executá-la no todo. E aí a secretaria pode delimitar o que vai ser realizado através do seu compromisso, tá? Então a gente tem o compromisso, as análises de viabilidade feitas estão todas transcritas aqui, então os porquês de elas serem consideradas viáveis, o número do processo SEI, o número da ação orçamentária, então está tudo transparente, né? Pelo menos a gente tenta deixar todas as informações disponíveis. E essa aba aqui de monitoramento deve ser atualizada até o final de maio, porque a ideia é que seja um monitoramento quadrimestral. Então, os primeiros 4 meses venceram agora, em 30 de abril, né? E em seguida a gente sobe com as informações para o site. Ele está nesse fluxo, nesse processo de subir para cá. Acredito que até o final do maio a gente tem essas informações já colocadas aqui. Era isso que eu queria mostrar do Orçamento Cidadão. Para votar em propostas a partir do dia 31 de maio, da mesma forma, a gente escolhe a subprefeitura, escolhe a proposta, e aqui, ao invés de nenhum apoio, vai estar um botão para você votar na proposta. Você pode votar ou desvotar, né? Se você clica 2 vezes, você libera um voto para apoiar em outra proposta. É preciso logar na sua conta antes de votar, tá bom? Para mim, sempre funcionou bem o Participe Mais, eu acolho a crítica da Neiva, que relatou as dificuldades de acesso, mas para mim sempre funcionou bem. Eu vou lembrar uma coisa que eu fiquei sabendo ontem, o Participe Mais deve pedir uma complementação de cadastro, tá? Com relação a deficiência, se é portador de deficiência ou não. Então, quando vocês entrarem para participar, para fazer votação, na próxima vez que se logarem, deve abrir uma janelinha ali para complementar o cadastro com relação
a dados de portador de necessidades especiais, né, que como a gente chama ali as deficiências. É isso que eu queria falar. Bom, se tiver mais alguém inscrito, a gente dá a palavra. Aí eu volto com o Samuel. A Neiva está dizendo que também não tenho dificuldade na maioria das vezes, mas às vezes aconteceu. Por 2 vezes tive dificuldade. Teve alguém que pediu a palavra aqui, Samuel. Senhor Tony Peixoto, o senhor já está com o microfone habilitado. Pode apertar o botão para ligá-lo. Está conseguindo ligar o microfone, senhor Tony? Não? Por favor, tenta agora, então. Agora sim. Boa noite a todos, me escutam? Sim. Sim. Boa noite. A minha observação é rápida e é uma consulta na realidade. No momento em que eu já é a terceira vez que eu participo, uma não como CPM e a outra, assim, agora com as outras duas como CPM, existe uma dúvida na minha parte, que é a seguinte: eu sei que nem todas as propostas que forem levadas podem ser ou não aprovadas as 5, né, que foram mais votadas, podem ou não ser aprovadas. Dessas aprovações, vamos dizer que 5 sejam aprovadas em cada uma das regiões, esse painel de monitoramento, para a gente poder entender, ele é a cargo de cada subprefeitura ou de cada órgão específico? Porque isso dificulta imensamente a avaliação, principalmente nossa, de CPMs, para que a gente possa fazer uma verificação se aquelas as quais mínimas que são colocadas para a população para que sejam votadas, a gente faça uma verificação se está sendo feito, se não está sendo feito, se isso e aí, quando fica cada uma, nós do CPM temos que estar nos desdobrando para que vejamos, esse aqui é da Secretaria de Saúde. Se há uma votação e a gente consegue unir todas elas numa mesma e ela é aprovada, podíamos ter um painel daquelas que foram aprovadas e a gente ter uma sequência. Eu, sinceramente, não tenho essa noção. Isso existe? Ou a gente vai ter que ir em cada secretaria, em cada situação, para poder entender que aquela item foi aprovado e que está sendo encaminhado e em que status que está? Essa é a minha pergunta. Quem é responsável pelo monitoramento, pela inserção dos dados referentes à concretização, à implantação, né, daquela proposta, realização da proposta, é quem é responsável por fazê-lo. Então, quando é a subprefeitura, por exemplo, obras de zeladoria, limpeza de córrego, responsável é a subprefeitura. Quando é uma OBS, não pode ser a subprefeitura, porque quem vai ter as informações é a nossa Secretaria da Saúde. Mesmo assim, da mesma forma, quando é uma proposta da área de mobilidade ou de construção de um céu, né, que o pessoal pede muito, que é para a área de educação. Então, é dessa forma que é feita. Ali, onde eu mostrei o Participe Mais, a análise de viabilidade, quem fez a análise de viabilidade está escrito o nome da secretaria, aquela que é a secretaria responsável. Mas as informações estão proposta por proposta, né? Então, teria que entrar nas 5 propostas de Pinheiros para acompanhá-las. É assim que está desenhado o nosso site Participe Mais. Tá bom, obrigado. De qualquer forma, gostei da sua sugestão de compilar todas as propostas numa tabelinha, num lugar só. Vou levar isso para dentro de casa, vamos ver se a gente coloca, nem que seja no site da Secretaria da Fazenda. Talvez facilite o acompanhamento. Agradeço. Agradeço, secretário. Eu acho que é de bom tom, porque a gente facilita até para que a gente possa ajudar vocês, né? Olha, não está acontecendo, nós votamos, olha, isso não está... Para nós, como nós somos todos voluntários e não temos a máquina, fica mais complicado, muitas vezes, de a gente acompanhar as demandas que são aprovadas, que a gente vai atrás, corre atrás. Então, eu agradeço muito a sua sensibilidade de entender que isso é uma facilitação para que a gente possa encaminhar e até ajudar vocês no processo, dizer, as 5 que foram aprovadas, ou as
são 32 subprefeituras, as 160 propostas estão nesse ponto, estão nesse caminhamento. Olha, precisamos apertar mais aqui a Secretaria de Saúde. Aí nós fazemos esse papel, que eu acho que a gente ajuda vocês também nesse processo. Então, muito obrigado. Perfeitamente. Eu aqui agradeço. E obrigado pelo secretário. Ainda não cheguei lá. Não tem problema. Samuel, volto para você. Não há ninguém que tenha se manifestado. Alguém tem interesse ainda em perguntar, falar alguma coisa? A gente ainda tem alguns minutos aqui previstos para a duração da audiência. Temos 20 minutos, 19 minutos. Vitor levantou a mão? Neiva, você tem a tabela aí? Porque a gente já podia apresentar quais que estão com a maior votação por enquanto. É só uma pergunta, eu não sei se você está com ela aberta. É que eu estou com o celular, é difícil. Ah, tá. Não, desculpe. Temos mais alguém? Gente, será que será possível compartilhar ou não essa lista de propostas? Ou, senão, eu vou encaminhar para o encerramento da nossa audiência. Deixa eu ver o chat. Bom, pessoal, então, eu agradeço pela participação de todos. Eu acho que só enriqueceu o debate. Espero que realmente tenha contribuído. Tivemos representantes do CPM bastante ativos aqui. Eu acho que tem um amadurecimento aí na avaliação de propostas, com outros elementos, com postura de quem colocou a proposta ali, né? A gente vê a dona Vera defendendo as suas propostas. Eu acho que esse é o intuito da nossa audiência pública. Agradeço muitíssimo a participação. Esse vídeo, essa gravação vai estar disponível no YouTube, no canal da Secretaria da Fazenda, Coplan. E os conselheiros, a gente pediu para o interlocutor dos conselhos, que vocês devem conhecer, é o Bruno Nabuco, que ele fala com vocês com conselheiros via WhatsApp, inclusive, para ele encaminhar para vocês o link do YouTube, onde estarão todos os vídeos para os conselheiros, né? E aí ali ficará fácil obter isso aqui que a gente teve hoje, a cópia do vídeo, a gravação do que a gente teve hoje. Deve auxiliar na tomada de decisão, acho que esse é o intuito. Agradeço novamente, desejo uma boa noite nessa noite fria, espero que aqueça mais um pouquinho na semana que vem. A previsão acho que é essa, né? Mas temos que esperar uma semaninha ainda. Obrigado, pessoal. Eu vou encerrar a gravação. Agradeço. Boa noite. Até mais.